E nós que estamos aqui, vamos continuar também nesse espírito de adoração ao nosso Deus, oferecendo também a Ele os nossos ouvidos e os nossos corações, os ouvidos dispostos a ouvir e o coração disposto a obedecê-lo. E quero convidar vocês a lerem comigo Mateus capítulo 13. Eu quero ler os versículos 5 e 6, e depois eu vou ler também no capítulo 13, os versículos 20 e 21. Então a gente vai começar no capítulo 13, versículos 5 e 6, tá bom? A gente está falando nesses últimos domingos a respeito da parábola do semeador, e hoje, de maneira específica, a gente vai falar sobre a segunda semente. A gente já comentou que a parábola do semeador, que melhor seria chamada de parábola dos solos, porque na verdade é uma parábola sobre os solos. O semeador, ele pouco tem a ver, ele é muito pouco importante na parábola. O que realmente é importante na parábola são os diversos tipos de solos. Então a parábola do semeador, que melhor seria chamada então de parábola dos solos, ela conta a história de 4 tipos de solos, que são 4 tipos de corações nos quais o Evangelho cai. E a gente vai entender através dessa parábola por que alguns corações o Evangelho vai bem e ele desenvolve e parece que as coisas são realmente maravilhosas, e por que existem alguns corações onde o Evangelho não desenvolve. De quem é a culpa? Não pode ser da semente, certamente, porque a semente é o Evangelho e a semente sempre é boa. O problema é o tipo de solo. Tem 3 tipos de solos que ouvem o Evangelho, mas que o Evangelho ele não dá certo nesses corações. 3. E um último, um quarto, onde o Evangelho realmente dá certo. Nós falamos sobre o primeiro deles na semana passada, que foi aquele da beira do caminho. A semente que caiu à beira do caminho. E hoje eu quero falar sobre o segundo tipo de solo, que é o terreno rochoso. E eu quero então, para isso, ler com vocês Mateus capítulo 13, versículos 5 e 6. A parábola que o Senhor nos conta, então, diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Vejam que o Evangelho não deu muito certo nesse coração, e Jesus vai tentar nos explicar o que foi que deu errado. E as palavras do Senhor é que o solo era rochoso. Na semana passada a gente aprendeu o solo da beira do caminho. O solo da beira do caminho, ele é um solo batido. É difícil nascer uma planta num solo batido, porque a gente vai pisando e o solo vai compactando. E a planta precisa de um solo, né? Um tanto, às vezes um solo mais fofo, onde as pessoas não pisam. Nesse caso, o solo é rochoso. Ninguém pisou nele, mas ele tem um problema, ele tem pouca terra. Logo abaixo da superfície existem pedras, e essas pedras então impedem a raiz de que elas vão mais fundo, e essa semente, portanto, ela não germina. Bem, o que significa isso? Qual que é a ideia de Jesus quando ele fala do solo rochoso? Para entender, a gente pode ouvir o próprio Jesus, porque como eu já falei para vocês, ele mesmo vai explicar essa parábola. Jesus não explicou todas as parábolas, tem algumas que ele simplesmente contou a parábola, mas ele não explicou e deixou para a gente interpretá-las. No caso dessa parábola, ele disse para a gente qual é a correta interpretação, então ficou bem fácil para a gente, porque ele conta, ele fala o que significa cada semente, e eu quero ler para vocês o trecho que conta a história dessa semente e as explicações de Jesus a respeito dela. É o capítulo 13 também, versículos 20 e 21. Veja o que Jesus tem para falar sobre a semente que cai em solo rochoso. Diz assim o Senhor: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo.
Antes, sendo de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A palavra escandaliza significa que ele abandona o evangelho. Por que ele abandona o evangelho? Porque vieram a angústia ou as aflições, ou então a perseguição. São dois fatores que podem acontecer no meio do caminho e, por algum motivo, esse coração não reteve o evangelho. O evangelho simplesmente se perdeu na vida dele. E eu quero tentar, então, entender o que foi que aconteceu com essa pessoa. Bem, para entender o que foi que aconteceu, eu preciso, então, ler as palavras de Jesus. Vejam lá no capítulo 13, nós acabamos de ler, nos versículos 20 e 21, Jesus fala o que aconteceu. Ele diz assim, que essas pessoas ouvem a palavra e a recebem logo e com alegria. Ou seja, elas ouvem o evangelho e ficam muito empolgadas com o evangelho. É algo muito legal, muito bonito, e elas ouvem, de fato, até mesmo com uma empolgação. Mas acontece, Jesus diz, um problema. É que nesse coração não há raiz. Não tem raiz. Interessante que a raiz, ela é geralmente uma culpa da semente. Porque a raiz, ela é o resultado da semente. Mas aqui Jesus está querendo dizer que o problema não foi a semente, o problema foi a terra. A semente, ela tem condição de produzir uma boa raiz. A semente tem uma genética boa que permite que as raízes sejam profundas. O problema não é a falta de raiz, não é a semente de baixa qualidade, é a terra de baixa qualidade. É a terra que não permite que as raízes tenham um tamanho certo para que ela possa frutificar e dar, portanto, e ser uma árvore grande e frutífera. Então Jesus está tentando mostrar que o problema dessa pessoa é que ela aceita o evangelho, aceita inclusive com alegria, ela tem uma alegria inicial, como a gente fica feliz com novos projetos e novas experiências na vida da gente, mas neste caso não há raiz, ele não tem um solo que permite raiz. Jesus vai mostrar que tem 3 problemas aqui. Primeiro, Jesus fala que esse solo não tem raiz, ele não tem condição de desenvolver uma raiz, ou seja, quando o evangelho cai, e a gente ainda precisa entender o que acontece exatamente, mas na figura de Jesus, o evangelho não consegue aprofundar raízes. Tem um problema no coração, que quando a raiz vem descendo, e a raiz precisa ser forte, quanto mais forte a raiz, melhor é a árvore, e mais alta pode ser a árvore, e mais ela pode se desenvolver. O fato é que esse coração não permite que as raízes sejam profundas o suficiente. Então, quando chega a dificuldade, e toda árvore vai enfrentar uma dificuldade, quando chega a dificuldade, não há raiz para suportar, então, aquela árvore. A árvore é grande, ela é alta, e ela precisa ter uma raiz forte, porque senão ela cai. Aqui a árvore cai, e ela não frutifica, e ela não dá certo, porque ela não consegue fincar raízes. Primeira coisa, não tem raiz. Segunda coisa, é pouca duração. Ele vem, aceita, mas aquilo dura pouco. Provavelmente dura o tempo que dura a paixão. Todo mundo gosta de paixão, e faz parte da vida de todos nós gostar de uma paixão, de querer uma nova paixão. Todo mundo gosta de ler um livro novo. Quem não começa a ler um livro novo todo empolgado? Aquela capa bonita, aquele livro cheiroso, as folhas novinhas, não é assim? Parece que quando você começa a ler, o livro parece tão interessante, e é gostoso começar um livro. E quando você vai lendo, chega no meio do livro, o que acontece? Você começa a se desgostar. Aquela capa que no começo era tão bonita, já não é tão bonita. E aquelas folhas novinhas, elas já não são mais tão atraentes. E você vai lá na livraria e tem um livro novo que parece melhor do que aquele que você está lendo. Você até olha e fala, por que eu estou perdendo tempo com aquele livro? Esse aqui parece tão melhor. É porque você teve uma certa paixão com aquele projeto novo. E não é assim. Quando você começa a assistir uma série nova, essa série é muito legal. E aí vai chegando no meio da série e você vai desanimando.
E aí você começa a olhar para outras, né? Você vai rolando lá no streaming e de repente você vê outra. Eu estou achando que eu estou perdendo tempo com essa. Acho que eu vou pegar aquela série outra. Ela parece melhor. Todo mundo gosta de coisa nova. E, de certa forma, a gente precisa, né, de algo novo. Até as misericórdias do Senhor, diz a palavra, elas se renovam toda manhã. E é bom que elas se renovam, porque aí a gente tem, né, uma nova paixão com a palavra de Deus, com a presença de Deus. A gente precisa mesmo disso e tem o seu lugar na vida da gente. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque na vida nem tudo é paixão. Você não pode começar certos projetos e ficar parando. Eu vou começar uma faculdade nova, mas já é a 5ª, é a 6ª, é a 10ª. A gente não faz isso. Primeiro que você vai perder dinheiro, vai perder energia e você tem que focar em alguma coisa. A paixão não pode ser um ingrediente. Não pode ser o motivo pelo qual você faz tudo o que faz. Alguma coisa precisa permanecer. O Evangelho não pode viver de paixão. A paixão é a raiz pequena. Porque como toda paixão, chega um momento que ela se vai, porque é natural que a paixão faça isso mesmo. Em algum momento a paixão se vai e o que resta? Não resta mais nada. Não há nada que finque você naquele projeto, naquela ideia. Não há nada que te mantenha naquele caminho que você havia escolhido. Alguns deles são ingênuos, né? E são menos perigosos, como, por exemplo, assistir um filme, ou uma série, ou ler um livro. Mas alguns são muito perigosos quando nós entramos por este caminho, como, por exemplo, a nossa família e o nosso casamento. Já pensou? As pessoas que vivem de novas paixões, eles vão ter sérios problemas em projetos que vão necessitar fidelidade, e fidelidade até o final de sua vida. E o Evangelho é esse tipo de projeto. Você tem que ter uma ideia, quando você recebe o Evangelho, de que a coisa ela é demorado, é para o resto da vida. Você está preparado para isso? Você está preparado para um projeto que você vai estar nesse projeto durante todo o restante da sua vida? Jesus fala que, neste caso, essas pessoas elas têm a mania de pouca duração. Elas são acostumadas a entrar em projetos que vão durar pouco. Logo vai surgir um novo interesse e elas não vão mais gostar do Evangelho. E por quê? Porque tem pouca duração. Pouca raiz, pouca duração. E finalmente Jesus vai mostrar que um terceiro motivo, uma terceira coisa, né, que vai acontecer com essa semente, são a angústia e a perseguição. Ele vai passar por sofrimentos, ou vai ser perseguido pelo Evangelho, e o resultado é que ele não vai aguentar. Interessante, porque alguns vão aguentar e outros não vão aguentar, vão desistir. Por quê? Jesus vai tentar mostrar então com essa semente, ou com este solo, o que exatamente está acontecendo. Então, como eu disse para vocês, o convertido, a semente que cai na beira do caminho, ele é o convertido apaixonado. É bem bonito a gente ver ele, porque ele é um apaixonado, mas ele só está apaixonado. Tem que tomar cuidado, porque quando acabar a paixão, não vai restar mais nada daquilo que ele ouviu, das coisas que ele recebeu e aceitou, as coisas do Evangelho. E o que acontece com essa pessoa? Jesus termina dizendo que ele se escandaliza. O que é escandaliza? Jesus fala muito sobre isso no contexto de Mateus capítulo 13, principalmente no contexto anterior. E vai falar sobre isso também no contexto posterior. Mas no anterior ele fala duas coisas que eu acho bem bacana e eu quero registrar. Primeiro, no capítulo 11, versículo 6, Jesus fala: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, aquele que está comigo, mas que não tropeça neste caminho. Porque é exatamente o que acontece aqui com essa semente. Ela está caminhando com Jesus, mas em algum momento esta pessoa, ela tropeça. O que é tropeça? Ela simplesmente encontra um obstáculo que faz com que ela caia. Ela não segue o caminho, ela se prostra, ela cai, e o Evangelho não dá prosseguimento neste coração. Esse foi Mateus capítulo 11, verso 6, e também Mateus capítulo 13, verso 57.
é uma referência à própria família de Jesus, que diz: escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. A família de Jesus se escandalizava com ele. O que significa isso? Significa que a família de Jesus tinha um problema com Jesus, achando que Jesus ele estava exagerando. Eu acho que eles viam Jesus, eles tinham crescido com Jesus e eram íntimos de Jesus. Eles viam Jesus curando e falando e ensinando a multidão, e eles achavam que Jesus estava indo muito longe. Ele está indo longe demais, ele está se achando. Eu imagino os irmãos de Jesus, mais ou menos como os irmãos de Davi, achando que Jesus estava se achando muito. Os irmãos de Davi ficaram muito nervosos. Vocês conhecem a história e sabem que Eliabe deu uma bronca em Davi e falou: quem você acha que você é? Volta lá para aquele punhado de ovelhas que você cuida no deserto. E como foi amarga, um dia vamos falar ainda sobre esse texto, a amargura do irmão de Davi, dizendo: você é um mero pastor, você não é nada e fica aqui botando panca em cima da gente. A gente é guerreiro e você acha que vai chegar aqui e vai mudar tudo? Pois é, ele não sabia, mas Davi ia mudar tudo mesmo, não é? E aqui Jesus ele vive a mesma experiência que Davi. A família dele acha que Jesus está exagerando, ele está se expondo demais, ele está se achando demais, ele está falando coisas muito elevadas, ele está se colocando numa posição de muita autoridade, e a própria família dele está achando que Jesus já está indo longe demais com essa história. Que ele seja um homem bom, que ele fale do amor de Deus, mas agora Jesus já está, né? Ele já está indo longe demais com as suas prerrogativas. Muito bem, essa é a ideia do escândalo. Então, o que é o escândalo? O que acontece exatamente que uma pessoa está caminhando com Jesus e, de repente, Jesus, ao invés de ser o incentivo para que ele continue, Jesus se torna o tropeço, porque é exatamente o que acontece, né? A pessoa está indo bem, mas em um certo momento, o mesmo Jesus que deveria ser aquilo que vai animar a pessoa, aquilo que vai mantê-lo no caminho, a força e o ânimo para que ele não desista, é o mesmo Jesus que vai então se tornar um tropeço, uma pedra de tropeço, como Paulo diria numa de suas cartas, e o próprio Jesus falaria a respeito disso. Capítulo 13, verso 21, que a gente acabou de ler, vai falar sobre esse tropeço. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. A mesma palavra usada para tropeço. A pessoa tropeça. Tropeça aonde? Ele tropeça na angústia e na perseguição. Ou seja, acontece alguma coisa nesse coração, e é exatamente isso que Jesus quer dizer. Ela aceita o evangelho, e ela está indo bem, está indo com alegria, mas alguma coisa acontece nessa vida, que quando chega uma angústia, ou seja, uma tristeza, uma dificuldade, um problema, ou então uma perseguição, alguém zomba dela, ou a família rejeita, e ela começa a perceber que seguir a Jesus tem um preço, essa pessoa começa então o evangelho começa então a falhar. O que acontece? A pergunta é: o que acontece nesse coração que chega um momento que o evangelho então não funciona mais? Outros conseguiriam avançar, passariam pela dificuldade, mas nesse caso especificamente, esse coração não consegue passar pela dificuldade. Alguma coisa acontece dentro da pessoa que ela vai dizer ou vai pensar duas coisas aqui no contexto. Primeira, e Jesus fala sobre isso no capítulo 13. Primeiro pensamento que essa pessoa vai desenvolver: Jesus não é tão bom quanto eu pensei que ele fosse. É o pensamento que a pessoa tem. Jesus, ele não é tão bom como ele se apresentou no início. Quando eu o conheci, ele parecia muito lindo, muito maravilhoso, né? Como certas mulheres fazem com os homens, ou como os homens fazem com algumas mulheres, alguns homens, né? Felizmente.
E algumas mulheres, felizmente. Mas conheceu e achou, né? Nossa, é a pessoa da minha vida, a minha cara metade. E aí é uma pessoa linda e maravilhosa, mas chega um momento em que você começa a achar que não é tão bom como você achava que era. Como diz aquela música da Maria Rita, né? Que ela gostava de cantar, é uma pena, mas você não vale a pena. E muita gente vai dizer isso para Jesus, e aqui é o escândalo. Eles tiveram uma primeira paixão por Jesus, mas chega um momento, e por alguma razão difícil de entender, ela começa a olhar para Jesus e ela já não vê mais Jesus com aquela paixão. E ela começa a achar que de fato é uma pena, mas Jesus não vale a pena. Não é uma causa que vale a pena. Por quê? Isso realmente é fascinante, se você parar para pensar. Por que algumas pessoas começam a desenvolver o pensamento de que Jesus não vale a pena? Não vale a pena, não, é uma causa que parece bonita, mas quando você se envolve com ela, você vai percebendo que realmente não merece. Eu acho que tem muita coisa na minha vida que não merece eu ficar me dedicando muito a isso. Eu acho que é ruim. Tem gente, por exemplo, que começa a assistir uma série e vai até o fim, só porque começou. Eu particularmente não acho que vale a pena. Começa a me chatear, aquilo me aborrecer, eu paro com aquilo, reconheço que foi uma perda de tempo e vamos para outra, que me interesse muito mais. Não tem problema, eu acho que não, mas com Jesus isso é perigoso. Se você pensa assim de Jesus, de que esse projeto, talvez, ele não merece tanto esforço, está pedindo muito, mas não merece esse esforço todo, então há um problema com esse coração. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Jesus não é tão bom quanto eu pensei que fosse. No capítulo 13 que nós lemos, tem um comentário interessante, quando Jesus termina esse discurso, lá no finalzinho do capítulo, Jesus ele vai para Nazaré, a sua própria cidade. Olha o comentário que Jesus ouve na mesma cidade, a cidade dele, porque ele era nazareno. E quando ele chega em Nazaré, no capítulo 13, versos 55 e 56, os habitantes de Nazaré dizem assim sobre Jesus: não é este o filho do carpinteiro? Olha a pergunta. Não é o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? Os seus irmãos, o nome deles não é Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde, pois, lhe vem tudo isso? O que eles estão olhando para Jesus? O que quer dizer isso? Eles estão dizendo, ele é pequeno demais para o que ele está, ele está se achando muito. A gente sabe quem ele é um moleque, estava até esses dias. Eu conheço o irmão dele. A palavra eu conheço o irmão dele, ela é uma maneira de dizer que aquela pessoa não é tão boa como ela pensa que é. Não é? Só pelo fato de que ele tem um irmão. Eu não sei se isso seria o motivo, não é? Eu acho que eu posso não ser um grande homem, mas não é o fato de eu ter um irmão que me torna menos do que eu sou. Talvez por outros motivos, mas não por isso. Mas é exatamente a ideia. Ou porque as pessoas sabem o nome da minha mãe. Minha mãe, obviamente, ela se chamava também Maria. Mas qual é o problema de eu ter uma mãe e ela se chamar Maria? Mas aqui isso é colocado para diminuir Jesus. Ele não é tão bom como ele parece. Ele tem uma família, tem uma mulher, tem a mãe dele, a gente sabe o nome dos irmãos. Ele é aqui, é moleque aqui. Vejam, aqui o que está por trás é o escândalo. As pessoas começam a segui-lo e começam a achar que ele não é tão bom como ele diz que é. Por quê? A segunda questão que está em jogo no escândalo é que Jesus não deveria fazer aquilo que ele está fazendo. E aqui no texto a gente tem exatamente o que os discípulos, o que os fariseus questionam em Jesus. É o fato de Jesus expulsar demônios pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebul. Ou seja, Jesus tem uma aliança com o diabo. Por que eles querem colocar Jesus em aliança com o diabo? É porque na cabeça dos fariseus, Jesus não deveria estar fazendo aquilo. Por alguma razão, ele não deveria. Ele deveria talvez fazer outras coisas, mas não isso que ele está fazendo. Ele não está fazendo a coisa certa, criticando, portanto, a própria obra de Jesus. Não é outra coisa que fazemos quando, por exemplo, nós questionamos
as dificuldades que vêm sobre nossa vida, quando achamos que Jesus não está fazendo um bom trabalho. Porque se Jesus ele fosse poderoso, como ele diz que é, todo poder me foi dado no céu e na terra, então a minha vida seria diferente. Eu teria um outro tipo de vida, eu não teria essa doença, eu não teria essa dificuldade, a minha aflição, ou até mesmo as perseguições, como Jesus diz nesse texto, ou seja, coisas que me fazem sofrer, coisas que me colocam em aflição, essas coisas são uma prova evidente de que Jesus não é tão poderoso como ele diz que é. Porque se ele fosse poderoso, então eu não estaria prostrado, eu não estaria na aflição, eu não estaria chorando como eu estaria diferente, talvez eu fosse mais triunfante. Então eu atribuo a Jesus o fato de que ele não é tão bom como diz ser, porque a minha vida, ela não está tão boa como eu gostaria que ela estivesse. Ou seja, Jesus não está fazendo um bom trabalho. Se ele fosse o Filho de Deus, como diz ser, então a minha vida não seria como é. Logo, ele não está fazendo um bom trabalho. É exatamente isso que é o escândalo. Em algum momento, a pessoa começa a pensar assim, e aí ele começa então a dar passos para trás. Talvez não valha realmente a pena seguir este caminho. Para sofrer por sofrer, então eu já sofri antes dele. Então é só uma questão de continuar sofrendo sem ele mesmo. Não é assim? E a pessoa simplesmente vai abandonando a Jesus Cristo. Então, o que Jesus quer mostrar é o que acontece nesse coração, portanto, é que em algum momento a pessoa começa então a arrefecer, ela começa a desistir. Qual seria o ideal? Então, em condições ideais, o que deveria ter acontecido? A semente deveria ter caído, e a pessoa deveria ter continuado firme. Não importam as circunstâncias, qual seja a luta, a dificuldade que ela enfrenta, não importa. Ela deveria ter continuado firme, deveria ter se mantido naquele propósito, mas por alguma razão, o seu coração, a maldade nesse coração, e ela então, ela não consegue prosseguir. O que Jesus espera de qualquer semente é a raiz. Jesus espera que quando o evangelho caia num coração, que esse coração ele consiga desenvolver, ou que permita que a semente desenvolva uma raiz tal que ela fique forte dentro deste coração. Se o solo é o coração e a semente é o evangelho, então o que liga a semente ao coração? Qual é o elo de ligação entre o evangelho e o coração? É exatamente a raiz. Exatamente a raiz. É a raiz, portanto, que nos mantém firmes no evangelho. Antes de produzir o fruto, o evangelho precisa fincar raízes em um coração. E aí eu faço uma pergunta que eu questionei muito a Deus durante muitos dias. Senhor, o que é exatamente a raiz? Então eu tenho que entender a raiz. Porque todo o segredo do texto é a raiz. Se eu entender o que é a raiz e conseguir aplicar isso para a minha vida, então eu vou conseguir entender o que Jesus está dizendo. O que é exatamente a raiz? E eu quero colocar 3 pontos diante de vocês sobre o que é a raiz. Primeiro, a raiz, o solo no qual a raiz não consegue desenvolver, primeiro lugar de todos, é um solo no qual a pessoa se acha muito importante e não é passível de sofrimento. Esse é o primeiro problema de muitas pessoas. Ele se acha, ou ele pensa de si mesmo, que ele não é passível de sofrer. Eu não devo sofrer. Então é aquele que se tem uma mínima dor, um mínimo problema, uma mínima dificuldade e já começa a reclamar. E ele não convive, não pode conviver com o sofrimento. Ele pode ver os outros sofrer, mas ele próprio não pode sofrer. É por isso que Jesus diz, quando vem a dificuldade, quando vem a angústia, ele escandaliza. Por quê? Porque ele tem uma autoconsciência. Não sei quem foi que disse isso para ele, que ele não pode sofrer. Talvez o pai e a mãe.
Hoje em dia é muito comum, né, as crianças ouvirem dos pais e das mães, ou serem educadas de tal maneira que não se permita sofrimento na vida deles. De que eles são intocáveis. Ninguém pode ferir, ninguém pode magoar, ninguém pode pisar no pé, ninguém pode empurrar, não pode fazer nada. E aí, não, meu filho tem direito e ele não deve chorar, ele não deve sofrer, mas chorar faz parte da vida, todo mundo vai ser decepcionado, todo mundo vai ser traído. Então, quando sou traído, quando enfrento a maldade das pessoas, então o que é que está dentro do meu coração? Eu posso ficar chateado, e todos nós ficaríamos, quando passamos por dificuldades e alguém nos faz sofrer, mas esse coração tem um pensamento de que ele é bom demais para sofrer. Eu não mereço nenhum sofrimento desta vida. Quem tem esse tipo de pensamento vai ter problema com o Evangelho. Porque pode ser que você tenha que enfrentar sofrimentos na sua vida e o Evangelho não vai resolver esse problema. Você vai ter que passar por aquilo. Você tem que passar. Lembra de Esmirna? Eu já contei muitas vezes para vocês a história de Esmirna, onde o Espírito diz para aquela igreja, lá em Apocalipse, vocês vão sofrer. Vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Então, não, mas eu sou de Deus, eu sou ungido, eu sou prometido, eu sou escolhido, eu sou, né? E Deus não toca, né? O mal não toca, a doença não toca, a dificuldade não toca, e ninguém toca mesmo, porque se tocar, vai dar choque, não é verdade? Dá até medo de tocar nessa vida. Por quê? Aquele coração acredita que eu não posso sofrer. E quem disse que você não pode sofrer? Já pensou se Jesus pensasse assim? Se ele viesse a este mundo com essa ideia, eu não posso sofrer, ninguém pode tocar em mim, ninguém pode me ferir, ninguém pode falar nada comigo, porque eu sou bom, eu mereço, eu tenho a minha individualidade, eu tenho a minha pessoalidade que é inatingível. E aqui eu começo a entender qual é o problema desse coração. Ele é um solo rochoso porque ele realmente tem um autoconceito extremamente elevado. O Evangelho não vai dar certo neste coração. É por isso que vem a angústia, vem a perseguição e ele não sobrevive. Por quê? Porque ele acha que ele próprio não tem o direito de sofrer. Ele não é passível de sofrer. Quem de nós pode dizer isso? Irmãos, quem sou eu? Quem sou eu? E há muitos de nós que reclamamos isso com Deus, como se fôssemos muita coisa, e achássemos então que os outros podem, eu não posso sofrer. E quem é que disse que você não pode sofrer? Quem é você para não sofrer? Quando o próprio Cristo sofreu por nós, lá no capítulo 10 de Mateus, 2 capítulos antes, versículo 25 diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu Senhor. Qual é a minha grandeza? Qual é o meu tamanho? Para saber se eu posso sofrer ou não. Jesus fala, o tamanho de vocês basta ser igual a mim. Então tá bom, se é igual a Jesus, então tá bom? Porque Jesus era enorme, ele era grandioso, ele era incrível. Mas Jesus fala, pois é, vocês vão ser iguais a mim. Em que sentido? Em 2 sentidos. Primeiro, me chamaram de diabo. Me chamaram de diabo. Do que vocês querem ser chamados? Não, ninguém pode falar, né? Se me xingar, falar qualquer coisa de mim, eu já vou reagir. Jesus fala, pois é, me chamaram de diabo. E vocês querem ser chamados de quê? Eu que sou o mestre. Me chamaram de diabo. E vocês querem ser chamados de quê? O que vocês acham que eles vão chamar vocês? Se basta ao servo ser como seu senhor, então basta que vocês sejam iguais a mim, que vocês sejam chamados pelas mesmas palavras que me chamaram. Percebem o que Jesus está dizendo? Irmãos, nenhum de nós é tão grande, tão incrível e tão maravilhoso que não precise passar pelo sofrimento. Está na luta, está na dificuldade, seja humilde. Coloque-se diante de Deus, me ajuda, tem misericórdia, mas nada de pensar que, não, mas eu mereço mais. Você não merece nada. Nenhum de nós merece nada. Mereceríamos o inferno, mas o Senhor nos recebe, nos acolhe. O Evangelho vai se dar bem num coração que realmente tem humildade, que sabe que pode passar pelo sofrimento, pela luta, pela dificuldade,
capítulo 10, versículo 38. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tem que tomar a cruz para me seguir. E quem não toma a sua cruz não é digno de mim. A grandeza é seguir a Jesus, e é só isso. Então a primeira coisa, eu começo a entender esse coração. Ele se acha muito, e ele acha que ninguém pode tocar nele. Não tem sofrimento, não pode chegar nenhum sofrimento na porta dele. Ele vai ter problema com o evangelho. Segunda coisa a respeito desse solo, é achar que Jesus não é poderoso para livrar aqueles que são seus. Ele não tem fé em Jesus. Capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então quem ele pensa que é? Está aí uma boa pergunta. Quem Jesus pensa que é? Então essa ideia de que Jesus é somente um homem, que ele tem família, que ele tem irmão, quer dizer que ele é pequeno. Quem acha que Jesus é pequeno não vai se dar bem com o evangelho. Quem fica olhando para aquele Jesus humilde. Eu lembro de João. João, ele conviveu com Jesus, e quem conhece a história sabe que João era um discípulo amado de Jesus. E João era muito íntimo de Jesus. Na última ceia, João se sentou próximo de Jesus, e quando Jesus conversava com os seus discípulos, o texto diz que João reclinou a cabeça no peito de Jesus. Isso pode ser um pouco estranho para nós, mas na cultura da época isso era um sinal de grande admiração e de grande respeito. E mais, de intimidade de Jesus, porque um discípulo reclinava a cabeça no peito de seu mestre. Isso era um grande sinal de intimidade. João era íntimo de Cristo e conheceu Jesus intimamente. E um dia Jesus morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, e passado muitos anos, pelo menos ali uns 50, 60, 70 anos, João estava numa ilha e de repente ele teve uma visão de Jesus. Aquele mesmo Jesus com quem ele conversou. E ele viu Jesus e ele começa a descrever a sua visão. E ele fala a respeito dos seus pés, fala a respeito dos seus lombos, da sua cabeça, do brilho. E ele termina essa visão com as seguintes palavras: quando eu o vi, caí como morto. Quando eu o vi, caí como morto. Eu fico imaginando João, coitado de João. Ele tinha tido uma experiência tão íntima com Jesus, podendo reclinar no peito de Jesus como um homem, e ter ali uma relação de intimidade com Jesus, junto com os discípulos. Mas quando chega na ilha de Patmos, ele vê o tamanho de Jesus. Jesus é imenso, ele é gigantesco, ele é poderoso. João diz: gente, eu vi Jesus, e o resultado, eu caí que nem morto. Paulo viu Jesus e ficou cego. Só não ficou cego a vida inteira porque o próprio Jesus o curou. As pessoas que viram Jesus, a glória, a majestade de Jesus, puderam contemplar o tamanho dele. Ele é gigantesco, ele é enorme, ele é o próprio Deus, e as pessoas podem ver isso. O evangelho, a pessoa que recebe o evangelho e acha que Jesus é pouco, não vai se dar bem com o evangelho. O solo rochoso é o solo que não acredita no tamanho de Jesus, no Jesus que essa pessoa crê. Porque quando você recebe Jesus, você tem que saber quem Ele é e o que Ele é poderoso para fazer em sua vida. Ele disse para os seus discípulos: todo o poder me foi dado, no céu e na terra, todo o poder. Então nós podemos confiar, acreditar nele. E quando recebemos o Evangelho, crendo em Jesus, no poder dele, na glória dele, na majestade dele, engrandecendo a ele por aquilo que ele é, então essa semente vai frutificar realmente em nosso coração. Se você acha que Jesus é pouco, então você não vai se dar bem com o evangelho. Você é um solo rochoso e o evangelho não vai conseguir fincar raízes em seu coração. E por fim, a última coisa que quero destacar a respeito desse solo é achar que o poder de Jesus não opera para o bem. Não opera para o bem, talvez porque Jesus não seja de uma boa fonte. Talvez não haja mesmo uma relação entre Deus e Jesus. No capítulo 12, verso 24, os fariseus dizem de Jesus. Os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios.
eles não reconheceram de onde vinha o poder de Jesus. Quem recebe Jesus, recebe o próprio Deus. E o poder que emana de Jesus, ele emana do próprio Deus. Jesus é um intermediário entre nós e Deus. Então quem se liga a Jesus, quem tem um relacionamento com Jesus, quem busca e encontra Jesus, encontra o próprio Deus. Jesus e Deus são um, de modo que quem recebe a Jesus, recebe o próprio Deus. As pessoas que não conseguem ver o próprio Deus em Jesus, Deus no rosto de Cristo, não vão se dar bem também com o Evangelho. Esse é um solo rochoso. O Evangelho não pode fincar raízes neste coração, exatamente por este fato, porque a pessoa não acredita na fonte, que é o próprio Deus. Jesus, ele busca o poder, a glória, ele busca o conteúdo que ele há de nos dar no ser do próprio Deus. Ele vem para nós com o que ele traz do próprio Deus, porque sendo ele o próprio Deus, ele nos dá todas as coisas que Deus tem para nos dar. Quando olhamos para Jesus, nós podemos ver o próprio Deus. As pessoas que não creem nisso, elas vão ter sérios problemas com o Evangelho. O Evangelho é como uma semente, vai cair nesse coração, mas quando vier a dificuldade, a luta, a perseguição, ela não vai persistir, ela não vai conseguir sobreviver.